como eu falei para vocês, nós vamos ter alguns vídeos curtos falando sobre o diabetes. E o diabetes mellitus do tipo 1, ele tem como características uma secreção deficiente, praticamente ausente de insulina. Isso significa que o pâncreas ele não produz e ele não secreta a insulina. Normalmente o tamanho do pâncreas ele é pequeno quando comparado ao pâncreas de uma pessoa que não tem o diabetes do tipo 1. O histórico familiar é menos importante, porque na verdade o diabetes do tipo 1 ele é uma doença autoimune. O que significa isso? Significa que o nosso corpo produz anticorpos que atacam o pâncreas. Então, quando a pessoa tem o diabetes tipo 1, é porque ela está produzindo anticorpos que estão atacando e lesando esse pâncreas. A idade, normalmente, esse diabetes ele aparece na infância ou na adolescência, mas podendo também ocorrer em idades maiores. O peso corporal do indivíduo com diabetes mellitus é baixo. Normalmente é um indivíduo magro. Ele também vai apresentar na urina o que nós chamamos de corpos cetônicos. Por isso a cetonúria está presente. Os corpos cetônicos são substâncias que são oriundas da degradação, do metabolismo do tecido adiposo. E eles vão aparecer na urina do paciente com diabetes tipo 1 quando ele está descompensado. Estes pacientes, eles vão necessitar da insulina para sobreviver. Então, em 100% dos casos, é necessário o uso da insulina. Quando esses pacientes têm uma alteração metabólica, normalmente essas alterações são intensas, com sintomas intensos, muitas vezes levando à hospitalização. E a incidência desse tipo de diabetes é em aproximadamente 10% dos casos. Já o diabetes mellitus do tipo 2, a secreção de insulina, ela existe, porém essa insulina, ela não age da maneira correta, ela não age da maneira adequada. O tamanho do pâncreas de uma pessoa com diabetes do tipo 2 é normal. Não há a autoimunidade, ou seja, ele não produz anticorpos que vão atacar o pâncreas. E neste tipo de diabetes, sim, o histórico familiar é muito importante. Então, pessoas que têm pai ou mãe diabéticos, irmãos diabéticos, têm uma grande probabilidade de ter diabetes também. A idade, geralmente, esse tipo de diabetes, ele vai ocorrer acima dos 40 anos. Mas isso não é uma regra, principalmente agora, nesse mundo globalizado, em que as pessoas fazem pouca atividade física, em que há uma alimentação inadequada, tem-se observado muitas crianças, até mesmo crianças, com diabetes mellitus do tipo 2. Este indivíduo, normalmente, ele tem um peso corporal elevado, ou ele está com sobrepeso ou obesidade. Ainda a cetonúria, aqueles corpos cetônicos na urina que eu mencionei, vão estar ausentes. E é importante dizer aqui que o paciente que tem diabetes do tipo 2, ele pode, em algum momento da vida, necessitar do uso da insulina. Então, não é porque ele tem o diabetes tipo 2 que ele jamais vai usar a insulina. Muitas vezes, dependendo da situação, esse paciente pode necessitar da mesma.
E em vídeos futuros eu vou explicar, né, em quais situações o paciente com diabetes mellitus do tipo 2 ele vai necessitar usar a insulina. As alterações metabólicas e os sintomas são moderados. E a incidência, né, a grande maioria dos casos que ocorrem são de diabetes mellitus do tipo 2. Luciene, mas tem outros tipos de diabetes? Sim, existem outros tipos de diabetes, como o LADA, como o MOD, mas que tem uma incidência bem pequena, tá? Ainda nós não falamos do diabetes gestacional, que vai ser tema de um outro vídeo. O diabetes gestacional, ele também é um tipo de diabetes, né, que pode acometer algumas mulheres na fase da gestação. Bom, por hoje é só e nós nos vemos no próximo vídeo.